Olá pessoal, esse vídeo é para falar do objetivo de aprendizagem relacionado a saber diferenciar os custos fixos e variáveis. Recapitulando, nós já falamos da separação de custos e despesas. Custo é aquilo que é da minha atividade fim, despesa o que não é da minha atividade fim, da minha atividade operacional. Custos diretos e indiretos. O custo direto é aquele que eu vejo diretamente no meu produto, então está visível no produto e eu consigo mensurar por consumo quantos reais estão sendo aplicados àquele custo lá. E o custo indireto é aquele que necessita de uma medida de rateio para a apropriação dos valores aos produtos, às unidades de produto. O nosso foco agora está na separação de custos fixos e variáveis, certo? Não é difícil essa separação, mas ela, de novo, é muito importante para o prosseguimento da disciplina. Um custo fixo, vou usar uma explicação muito simplória. O custo fixo é aquele que não varia. Obviamente, então se ele não é o que varia é o variável. Tudo entendido agora, né? Não, não é assim. Tem mais explicações. Um custo fixo, ele tem como... normalmente ele está associado a um custo de estrutura. A um custo também muitas vezes relacionado a um determinado período. E o custo variável, aquele que vai ser relacionado às minhas unidades produzidas muitas vezes. Refraseando e explicando novamente numa outra perspectiva. O custo variável é aquele que vai se movimentar, que vai variar, vai alterar de acordo com o meu volume de atividades, com o meu volume de produção, com o meu volume de vendas. E o custo fixo é aquele que não vai variar de acordo com os meus volumes. Então é aquele que está mais estático em relação ao meu volume de produção ou venda e aquele que não está estático, que é dinâmico em relação ao meu volume de produção ou de vendas. Os exemplos clássicos agora para vocês. Um exemplo clássico de custo fixo seria o meu aluguel da minha fábrica. Então eu não vou pagar mais aluguel ou menos porque eu produzi uma unidade a mais ou a menos. Certo? A menos que, olha, estou no limite da minha produção, vou ter que alugar uma outra fábrica. Não estando nesse limite, não varia o meu custo, ele não vai mudar em relação a uma unidade a mais ou a menos produzida ou vendida. Já os meus custos variáveis, o exemplo clássico está na minha matéria-prima. Sempre que eu produzo mais uma unidade de produto, aquilo consome mais matéria-prima. Então, quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar de custos variáveis. Quanto menos eu produzir, por consequência, menos eu vou gastar também. Eu falei que o custo fixo está muitas vezes relacionado ao período, porque ele fala, de fato, desses gastos estruturais. Como eu falei agora do aluguel, o aluguel está associado a um intervalo de tempo. Então, ao período de um mês, o aluguel mensal, ou o aluguel do ano, ou o aluguel do dia, não importa. Mas ele está relacionado a uma outra medida que não a medida de produção. E isso é o vital para a separação dos conceitos. Outros gastos que a gente pode verificar como custos fixos, por exemplo, os seguros, a mão de obra em alguma medida também pode ser considerada como um gasto fixo, mas a mão de obra é bem um caso de lema entre os dois pontos, né, onde a gente discute muito da diferença entre custo fixo e variável, mas eu já vou explicar isso melhor para vocês. E aí então estão os bons exemplos de custos variáveis, de custos fixos, perdão. E de custos variáveis, a gente pode ver a matéria-prima e todos os outros insumos de produção como gastos variáveis, mas também os gastos com energia elétrica. Quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar de energia elétrica na minha fábrica. Com água, se fizer parte do meu processo de produção, e aí por diante. A limpeza, a manutenção da fábrica, se ela é proporcional à minha produção também. Tá? Então a gente vai entrar agora numa esfera vendo que a gente tem que dominar o conceito para conseguir posteriormente classificar o custo. Um custo já não nasce classificado. A gente tem que estudar um contexto para conseguir classificar. Isso é muito importante. E aí eu entro então nesse caso para vocês da mão de obra. A mão de obra ela pode ser fixa ou pode ser variável. Se eu estou falando que independente de quanto meus funcionários produzam ou vendam, eles vão ganhar o mesmo salário, está aí um exemplo de custo fixo. O salário deles independe da produção ou das vendas. Agora, eu estou trabalhando com funcionários que são comissionados. Quanto mais eles produzirem, eles vão ganhar proporcionalmente mais. Bom, aí eu estou falando de um custo variável.
a renda deles é variável. A gente até usa no linguajar leigo essa expressão, né? Quando tu ganha renda fixa ou renda variável? Olha, meu salário variável é tal, meu salário fixo é tal, esse aqui, meu salário de base. Então todo mundo que trabalha por comissões tem esse tipo de, normalmente esse tipo de receita, que não depende somente do período, mas depende também de outros fatores. Agora, o importante para classificar como uma renda variável, no sentido de custo variável, é que essa renda seja proporcional à quantidade de unidades que está sendo produzida ou vendida. Tá? Então, olha, a cada unidade que eu vendo eu ganho X reais de comissão. E não uma comissão por meta, por exemplo, que seria diferente. Olha, minha meta é se eu abrir o meu estabelecimento mais do que 15 dias no mês, então eu vou ganhar uma renda variável. Ela não está, nesse sentido, é um sentido equivocado do ponto de vista do conceito do que é um custo variável. Porque está associado a quantas vezes eu abri minha loja, mas não a quantas unidades mais eu produzi ou eu vendi, certo? Outro exemplo que a gente pode ver, e aí eu já vou explicar uma terceira tipologia que a gente tem aqui. O exemplo é da energia elétrica e também é parecido com o exemplo do telefone, da água, que são contas que a gente recebe periodicamente, então elas têm uma parcela relacionada a gente sempre vai receber elas por mês, mas a forma como o valor da conta é atribuído, ele utiliza desses dois conceitos. Então, um conceito derivado, para uma terceira tipologia, a gente chama então de custos semifixos ou semivariáveis, certo? Mas são, então eles têm um comportamento misturado. O que eu exemplifico para vocês? A conta de luz, por mais que eu não ligue uma lâmpada no mês inteiro na minha fábrica, eu sempre vou pagar uma taxa básica. Essa taxa básica ela está relacionada a uma capacidade instalada. Então, olha, a companhia de luz vai argumentar para mim que eu tinha condições, estava tudo pronto para eu utilizar, e só o fato de me deixar em condições de utilizar gera um custo para eles. Então eles vão me cobrar sobre isso. Então tem uma parte que independe de quanto eu utilize, ela vai ser cobrada de mim, e outra parte que daí é relacionada ao consumo, à variação do consumo. A partir de tantos quilowatts-hora lá que eu utilizar, aquilo ali vai ter um ganho proporcional ao seu consumo. Então, quanto mais eu utilizar, mais eu vou gastar. Essa caracteriza, então, uma porção fixa, por independente de quanto eu consuma, eu vou ter que pagar, e a parte variável se caracteriza pelo gasto proporcional ao volume de uso. Estou falando de energia elétrica e ela não é proporcional às unidades vendidas. Nesse conceito agora que eu falo para vocês, independe das unidades de produção, ou se eu estou falando de uma fábrica ou não, eu estou dizendo só que o gasto é proporcional ao consumo. O telefone também tem disso, né? Às vezes a gente tem um pacote lá que dizendo, olha, tem tantos minutos. Se eu utilizar tenho 100 minutos por mês. Se eu utilizar 100 ou menos, o meu valor está fechado lá em tantos reais. Agora, se eu utilizar mais do que aqueles 100 minutos, aí eu vou pagar proporcionalmente, inclusive uma outra tarifa para aqueles minutos adicionais. E a água também pode ser vista dessa forma. A internet, outros tipos de contas podem ainda surgir, outros tipos de contratos podem aparecer, que tem esse comportamento de uma porção fixa e uma porção variável. Aqui eu quero que vocês compreendam esse comportamento condicionado ao consumo e o comportamento independente do consumo, classificando o que é fixo e o que é variável. Em seguida eu falo para vocês, num próximo vídeo, de uma representação gráfica que nos ajuda a visualizar o comportamento das duas partes e relacionar ela com volumes unitários e totais. Até o nosso próximo vídeo.